na... Bom, nós hoje vamos estudar o capítulo do arqueiro e a trave no olho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou estar compartilhando a tela aqui para vocês, como de praxe, para a gente ir já. Vamos lá. Capítulo 10, item 9 e 10. Nosso objetivo é estudar os ensinamentos de Jesus acerca da inconveniência de se apontar as falhas do próximo, destacando a necessidade de o homem examinar, em primeiro lugar, suas próprias ações e ser sempre compreensivo e indulgente com as faltas alheias. Então, Nayara, pode ler para a gente? Sim. O arqueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Tá ótimo. Então, em relação a essa primeira parte do Evangelho, nós temos aqui os nossos primeiros questionamentos para a gente discutir. Nosso questionamento é esse. O que Jesus quis ensinar quando disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? A resposta: ele nos ensinou que, antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. É para dentro de nós que devemos voltar nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e, assim, corrigir os defeitos e imperfeições. Bom, aqui, meus irmãos, nós temos uma excelente explicação a respeito de como nós devemos proceder, né, em relação à conduta que devemos tomar. Condutas que devemos tomar para tudo, né, para a nossa vida, conduta que devemos tomar para o nosso cotidiano. Então, esse exemplo que Jesus traz para a gente é um exemplo de que nós, antes de começar a cuidar da vida do nosso irmão, de procurar enxergar os defeitos de nossos irmãos, nós, antes de mais nada, precisamos ficar atento aos nossos próprios defeitos. E esses nossos próprios defeitos são muito mais importantes para nós do que qualquer conduta reprovável, desagradável de um de nossos irmãos. O que vocês acham? Fala aí, gente. Eu não estou vendo mais. Então, Alessandro, o que acontece? Na verdade, isso aí é para nos chamar a atenção com relação a essa questão que você acabou de dizer, que não é muito difícil de entender. Que nós só achamos o defeito, né, no semelhante. Né? Tudo que nós provavelmente fazemos, nós vemos no outro e dizemos que é o outro que está fazendo. E aí Jesus, nesse momento, aí, nesse ensinamento, eu penso que ele quer nos chamar a atenção para isso, que nós temos que primeiro chamar a atenção de nós mesmos, nos consertarmos, né? Para que a gente possa consertar o outro. Como é que ele vai falar mal de alguém se nós estamos cheios de defeitos? Então, é mais uma forma de nos chamar para essa questão que a gente fala muito aí dessa mudança interior, né? dessa nova formatação de pensamento e de ações. É exatamente isso, é não ver somente o defeito do outro e achar que tem que chamar a atenção dele, porque nós somos tão errados, tão impuros quanto o outro. A ideia, né, do Evangelho, para mim, é assim, é que nós precisamos, né, nos policiar o tempo todo para poder ser um exemplo e nem é chamar a atenção do nosso próximo.
chamar a atenção de nós mesmos, né? Porque normalmente o defeito do outro é aquilo que nós temos em nós e nós achamos que está no outro. Não sei se eu confundi mais o negócio, né? Mas era assim. O que o senhor fala é o efeito espelho, né? Isso que você falou de o defeito que nos incomoda no outro, geralmente é o defeito que nós trazemos evidentes em nós e que nós mesmos não percebemos. Isso Exatamente. é o chamado efeito espelho, né? Então, um exemplo clássico. O exemplo clássico. Mais ou menos isso, né? Acho que nem é mais ou menos, não. Acho que é exatamente isso. Né? Que a gente está olhando lá e nós estamos nos vendo naquele defeito. E aí a gente chama a atenção do outro, né? Do nosso irmão. Na verdade, nós devíamos chamar a atenção de nós primeiro, né? Evitar de fazer exatamente aquilo. Porque também eu penso que dentro dessa questão da doutrina espírita, os exemplos, né, são as melhores maneiras de nós nos melhorarmos, vendo, observando as coisas como elas são feitas, se aquilo está dentro das diretrizes cristãs, se está dentro do pensamento espírita, nós estamos nos portando, né, como aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos. Então, uma coisa é nós lermos e estudarmos, né, pensar que estamos estudando, e a outra coisa é aplicar. Porque a ideia do estudo é para que nós apliquemos em nós, né, esse ensinamento. Não o nosso irmão. A gente pode até ajudar o irmão, olha só, faz isso, sim, talvez você tenha que caminhar, dar uma orientação. Agora, precisamos trabalhar essa coisa que nós estudamos, né? Essas orientações que nós damos, nós temos que fazê-las. Não é isso? Exatamente. E assim a gente acaba evitando aquela sensação, o sentimento de superioridade que nós temos em relação ao irmão, o que é muito reprovável. A gente acaba achando, e até mesmo por estudar um pouco mais ou ter acesso a mais informações, que nós estamos num nível superior ao irmão. Quando, na verdade, a gente não consegue compreender, muitas das vezes, que o nosso irmão tem uma história totalmente diferente, que muitas vezes foi levado a cometer aquele ato reprovável que nós, às vezes, julgamos tanto, e que se nós estivéssemos na mesma condição, né, em que ele foi inserido, talvez fizéssemos coisa pior. Por isso que o Evangelho ele trabalha muito o conserto, né, a transformação espiritual, mas é individual. Cada um fazendo um processo de reforma íntima, de reconstrução de si mesmo. Bom, agora vamos lá na próxima telinha. Então, não dá para mim ver. Isso. Que mais no ensino de Jesus, quando diz que primeiro devemos retirar a trave do nosso olho, para que possamos tirar o arqueiro do olho do nosso irmão. Jesus nos mostra que, se ainda encontrarmos dificuldade para nos livrar de nossos defeitos e vícios, que constituem a trave de nosso olho, não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. Devido à nossa imperfeição, nos é muito difícil superar as fraquezas e vícios. Lembremos de que com o nosso irmão sucede o mesmo. Tá ótimo. Aqui, parei aqui de compartilhar, retornei aqui para vocês. Seguinte, nesse momento a gente vai compreender que, além de nós repararmos o defeito do nosso irmão, a gente acaba querendo também corrigir o defeito do nosso irmão. A gente acaba querendo fazer como é que eu posso dizer? Um controle, né? Em vez de nós realizarmos um autocontrole, a gente realiza um controle alheio. E dentro dessa questão, a gente tem muita dificuldade de reparar os nossos próprios defeitos e de fazer as nossas correções. Então, o exemplo que eu ia dar
no outro momento. Ia falar, por exemplo, se eu sou uma pessoa que falo muito, e o que eu vejo numa outra pessoa que também me incomoda é que ela fala muito, é o efeito espelho, ou seja, por que aquela outra coisa me incomoda mais nessa outra pessoa? Se é falar muito, porque é exatamente aquilo que eu, né, também tenho de problema. Ou seja, quando há uma concorrência, né, no defeito, a gente acaba reparando do outro e deixando o nosso de lado. Então, você vai ver uma pessoa assim, fulano de tal é muito vaidoso, gosta de aparecer, gosta de fazer isso, fazer aquilo. E será que você não está reparando isso justamente porque você também tem o mesmo tipo de problema, podemos dizer dessa forma? Então, assim, essa questão está enfatizando e reforçando esse aspecto de crítica, né? E observar o que o outro faz e não a si mesmo. Certo, Everaldo? Sim, perfeito. Não, eu acho que é isso mesmo, o pensamento é esse, a ideia é essa. Ô, Alessandra, eu acho que isso também é muito relativo, porque não precisa ser necessariamente o efeito espelho, né? Pode ser também um outro efeito, tipo assim, o Leandro, ele é orgulhoso, um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E eu sou humilde demais, então isso me incomoda dele ser dessa forma, sendo que eu sou egoísta, tá entendendo? E eu tenho que me corrigir, mas eu estou preocupada por ele ser orgulhoso demais, eu não estou preocupada por eu ser egoísta, eu não trabalho meu egoísmo. Aí eu acho que as pessoas, elas são colocadas assim, próximas, como o seu Everaldo falou antes do vídeo falhar, né? Na questão do exemplo. Ele vê o meu exemplo e eu vejo o exemplo dele, sabe? Então, um vai aprendendo com o outro. E essa é a oportunidade que Deus dá para a gente aprender um com o outro através do exemplo. Porque assim como as crianças, a gente absorve melhor através do exemplo. Não é, você pode, você não pode fazer isso, aquilo, outro. A gente absorve melhor as informações através do exemplo. E uma outra coisa que eu queria falar é que se a Risete estivesse aqui, ela ia falar que nesse trecho Jesus foi muito educado, delicado, porque se fosse o nosso linguajar de hoje em dia, né, nós moramos em Nova Campinas, Parque Paulista, nós iríamos falar, vai tomar conta da sua vida, cada um no seu quadrado. Tinha até uma música aí um tempo atrás, cada um no seu quadrado, cada um tomando conta da sua vida, entendeu? Falei a beça. Gostei. Que bom. Eu achei legal essa colocação da Nayara, mas eu penso que na hora que você dá o exemplo que o Leandro é orgulhoso e você é humilde, que você fica observando o orgulho dele, eu vejo o sua humildade... Eu sou egoísta. Eu egoísta. É egoísta, isso. E é egoísta, mas você quer fazer com que ele mude, mas você é vaidosa, você tá, para mim, você tem uma outra situação ainda de erro. Quer dizer, você não, o exemplo, né, que você deu, não é você, né? É assim, você é egoísta, mas você é vaidosa. Ainda tem essa questão, né, de ser vaidosa. Eu não sou orgulhoso como ele, né? Mas é egoísta. E tem a vaidade de não ser orgulhosa. Quer dizer, além de ter uma coisa ruim, né, uma ação, um sentimento ruim, vamos assim dizer, não é só um, você tem outro. Né? Você tem mais do que você pensa, né? A figura que você colocou, não você, entendeu? E é isso que nós temos que policiar. É exatamente nesse momento que nós temos que é tal efeito espelho que se acha que não é, mas que acaba sendo, que é de você refletir sobre, de nós refletir, não tirar de você para não ficar uma coisa assim muito... que nós precisamos refletir sobre exatamente essas questões, das avaliações que nós fazemos do nosso irmão, quando nós devemos fazer a nossa avaliação pessoal.
Né? Se eu sou muito vaidoso, se eu sou muito orgulhoso, se eu sou muito egoísta, eu preciso tirar isso de mim, né? Doando as coisas boas e tirando as coisas ruins, que é esses sentimentos ruins. Né? O orgulho dele não é importante eu querer tirar, eu preciso tirar de mim o egoísmo primeiro, para depois eu mostrar a ele que ele precisa deixar de ser orgulhoso, sem falar com ele isso, entendeu? Não é isso, senhor Alessandro? Ah, com certeza. O senhor está demais hoje. Ó. Vou até mandar um rostinho surpresa aí para você, Nayara. Mas isso não deu certo, não. Peraí que o Leandro vai falar. Ó, outro rostinho surpresa. Vai lá, fala aí, Leandro. Então, eu cheguei à conclusão que todos nós devemos atentar sobre isso, que ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui neste ordem. Estaremos em planetas superiores. Então, a necessidade de aproveitar a oportunidade que nosso Pai nos dá, né, de procurar esses defeitos que nós temos e trabalhar, né, constantemente. Não deixar de aproveitar essa oportunidade. O problema todo é que a gente quer trabalhar o defeito dos outros, né? Quer corrigir o defeito dos outros. Aí eu queria complementar o que o Everaldo falou, que aí entra o que o Evangelho enfatiza bem, é a questão da reforma íntima. Então, sou eu comigo, não sou eu com ele, é ele com ele. Você com você, ele com ele. Reforma íntima, cada um consigo mesmo. Né? Fechou? Isso, cada um lá com seu quadrado. E isso também não impede de nós auxiliarmos uns aos outros no processo de evolução. Isso. Você colocou, né? Uma vez você observando que uma pessoa tem determinado problema, uma determinada característica negativa, e se você pode auxiliar de alguma forma, sem aquela questão do juízo, de crítica, de denegrir, isso é muito válido, né? É o que nós fazemos com nossos filhos, né? A gente identifica as características negativas que eles possuem, é natural, e a gente tenta podar, né? Tentar corrigir, e aí a gente consegue, muitas vezes, às vezes com muito sacrifício, que eles consigam, né, reverter esse quadro negativo. E você imagina o trabalho que a espiritualidade tem conosco, né? Nesse aspecto de tentar corrigir os problemas, né? Então, essa questão da trave no olho, ela é muito reflexiva, muito interessante, porque ela trabalha um foco. Primeiro, você tem que ter um foco em relação aos problemas, aos defeitos, tem que ter mais atenção em si do que no próximo. Se você não tiver muito mais atenção em si do que no próximo, significa que você vai esquecer dos seus problemas, esquecer dos seus defeitos e não trabalhá-los. Porque uma vez que você não conhece, não reconhece, não enxerga os seus defeitos, você não vai corrigi-los. E aí vem o aguilhão da dor, fazendo com que a gente possa sentir na pele, na carne, ou espiritualmente, aquilo que nós precisávamos enxergar através de uma reforma mais simples, né, de uma autoavaliação. E, às vezes, infelizmente, nós acabamos sendo despertados pelo aguilhão da dor, pelo processo de expiação, não poucas vezes. Não é isso? 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar, que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente.
Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem e o eclipsaria, em vez do mal que exalçaria. Por isso mesmo, é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao processo. Então vamos à pergunta que leva, né, a esses questionamentos que nós vamos discutir agora. É comum vermos as faltas nos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos? Resposta: é prática muito comum, fruto do orgulho e vaidade do homem, pois apenas quem não comete erros está apto a apontar as falhas do próximo. As pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. E, dentro desse contexto que a gente está observando, né, é interessante que essa questão, ela fala do... Na questão não, o texto, né, ele fala do orgulho, o orgulho como um grande um inimigo para todos nós, né? Então, mais uma vez, a gente bate nessa questão do orgulho, do orgulho e da vaidade, que faz com que a gente não consiga enxergar, de fato, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, as atitudes que mais são reprováveis em nós mesmos. Então, está aí a grande razão desse problema da trave no olho. E outra questão é o seguinte, que essa questão ela falou para mim, que é interessante, é que apenas aqueles que não possuem erros, não possuem defeitos, estão aptos a julgar o irmão. Somente essas pessoas. E olha que interessante, essas pessoas que mais evoluídas são, obviamente, elas, ao invés de fazerem um julgamento, elas são mais indulgentes. O que é isso? Elas compreendem mais e melhor as limitações daqueles que estão cometendo os erros. E isso é muito legal. E, obviamente, a gente vem com o exemplo de Jesus trazendo esse exemplo de conduta, porque ninguém melhor do que ele para nos mostrar como nós deveríamos fazer em relação a enxergar essa questão de erros alheios, né? E ele no alto do madeiro, na cruz, sentindo dor, ele faz aquela oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não têm compreensão do erro que estão cometendo. E isso é muito legal. Quando Jesus vai e perdoa e pede ao Pai que perdoe aqueles que estão fazendo isso com ele, é o máximo da bondade, né? E exatamente o que a gente não faz. A gente tem uma tendência a querer que Deus, ou que a espiritualidade, ou que alguém vá vingar todas as vezes que algo de ruim acontece conosco. E a gente acha que, não, eu tenho que... Se Deus quiser, você há de ser pagar pelo que você fez contra mim, contra a minha família, meu filho, enfim. A gente acaba desejando, no fundo, uma certa vingancinha que remete ao nosso comprometimento espiritual, nosso atraso espiritual, né? Certo ou errado, gente? Só essa diminuição aí do erro, né? Só para não ser um erro muito grande. Mas é isso mesmo, porque
É muito fácil essa coisa assim de dizer assim, vou entregar na mão de Deus, né? Que já nessa frase já está a colocação assim, tipo, desejando que o nosso quase uma praga que está rodando. seja castigado de alguma forma, né? Pela aquela coisa pelo aquele mal que nos causou, pela aquela negativa que ele nos deu, né? Não atendeu o nosso pedido, enfim. Aí a gente ouve muito isso, né? Entrego na mão de Deus. É igual o Pilatos, né? Lavabo intermano de Deus. Ele lava na mão tem, é certo, né? Das coisas corretas. Mas é muito interessante. Eu tenho uma amiga de trabalho. Oi? Pode continuar, seu Everaldo. Não, pode falar. Não, Não, ia dar um exemplo relacionado a isso que a gente está falando mesmo, porque eu tenho uma amiga de trabalho, ela é muito religiosa, né? Então, ela foi assaltada, levaram o celular dela, e quando o rapaz foi embora, ela encarou ele nos olhos e falou que Jeová te deu o que você merece, com os dentes. Então, aí, eu achei válido a gente ver como exemplo, né? Porque por mais que a pessoa esteja lá, dê a sua oferta, a palavra, estude, se não colocar em prática os ensinamentos, né? Ou desejar o mal ao irmão, infelizmente não está aprendendo o evangelho da forma adequada, porque a gente sabe que é um evangelho para todas as religiões, né? Mas tem modificações, mas são poucas. Mas então a pessoa está assimilando da forma inadequada. É verdade. Vamos aqui para o próximo. Eu faço muito isso, de falar, a Deus está vendo, tipo assim, Deus está vendo que a seu está guardado. Isso não é cristão, né? Mas às vezes é até inconsciente, às vezes na hora da raiva é errado. E a gente está estudando para aprender a ser pessoas melhores, mas às vezes até sai. Quando você vê, você já falou, às vezes você falou, mas desejou inconscientemente, desejou no seu coração. Ele é pior ainda, né? Mas eu vou ficar mais atento agora, gente. Prometo. E sabe uma coisa interessante também nessa questão? É que é uma coisa que a gente faz bastante. Às vezes a gente identifica o erro do próximo como um erro nosso também, mas a gente atenua o nosso e dá uma gravidade para o do outro. Então, por exemplo, a Nayara é fofoqueira. Aí você não, eu só comento a vida das pessoas de uma forma para melhorar, né? Como exemplo. É igual a gente brinca no centro, né? Ele está lá comigo fazendo comentário. Exatamente. Ele está lá comigo. A gente fala, não, o espírita não é fofoqueiro. O espírita ele faz estudos de caso da vida alheia, né? E não é uma fofoca. É tudo para o bem do estudo. Que isso deve ser um dos maiores débitos nossos, né? É de exatamente fazer isso, né? Tá sempre. E olha só, você viu o que aconteceu? Olha só como é que o fulano está fazendo. Olha só, então, essas coisas, isso são os débitos, né? Que são essas questões aí que nós estamos falando, né? Que a gente dá assim, sentido nas ações que o outro faz, mas nós estamos fazendo pior, né? Que é exatamente ter essa ação. E aí, esse estudo de hoje, esse capítulo do Evangelho, ele nos traz isso de uma forma assim, bem tranquila, né? Assim, mostrando verdadeiramente que é exatamente assim que nós fazemos e não devemos fazer. O problema é nós conseguirmos mudar em nós essa condição, que não é fácil, né? Não é fácil. Por isso que eu digo assim, só os bons, só os puros, os corretos podem chamar a atenção do outro. É como diz o Leandro, né? Se nós fôssemos puros, nós estaríamos aqui. Mas estamos aqui para chegar a esse ponto, né? Para aprender, para mudar, para forçar a situação, para poder atingir esse grau. Tá ótimo. Vamos lá. Que atitude devemos adotar antes de nos tornar juízes das ações do próximo?
Resposta: devemos tentar perceber o nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada num espelho, como se estivéssemos examinando uma outra pessoa e refletir se temos autoridade moral para reprová-la ou se merecemos críticas mais duras. Se antes de criticarmos as ações alheias, fizermos nosso auto-julgamento, perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que censura. Então, aí nós temos importante a respeito de fazer uma análise, né, a respeito do erro que nós estamos identificando nesse irmão. E às vezes é um erro que nos irrita bastante, é uma atitude, algo que realmente nos incomoda. E aí ele faz esse exercício, ele propõe esse exercício. Olha, antes de você fazer essa crítica, se divulgar esse erro do irmão ao lado, pensa um pouquinho, por que isso primeiro te incomoda? Por que esse erro te incomoda bastante? Segundo, será que esse irmão, ao invés de merecer a sua condenação, não seria ele aí digno de auxílio, de amparo, para que ele possa ser auxiliado nesse momento de equívoco? Então, são propostas de atitudes que o Evangelho está tendo, está propondo, que acabam nos levando a uma reflexão muito grave e são atitudes do nosso cotidiano. Não adianta dizer que eu não faço isso porque é natural nosso de julgar o companheiro, de condenar uma atitude. A gente vê mesmo de política, a gente condenando determinadas posturas políticas. Óbvio que a gente não está falando aqui da corrupção. A corrupção é reprovável, é condenável, é algo errado e tal. Mas, às vezes, a gente condena e o irmão precisa pensar diferente, apenas por ter uma opinião diferente. E isso realmente é algo que a gente precisa refletir um pouco. Por que nós estamos tendo atitudes tão grosseiras, né? Não poucas vezes grosseiras, que acabam prejudicando até a nossa convivência, né? Certo? Certo. Vamos para o próximo ou vocês querem falar alguma coisa a mais? Não, vamos para o próximo. Qual é a principal causa que impede ao homem julgar a si próprio antes que os outros? Resposta fácil, né? O orgulho que o induz a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos, e a reconhecer-se sempre superior aos outros. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio, o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Então aqui, meus irmãos, a gente vai mais uma vez bater na tecla da humildade, aliás, na tecla do orgulho, indicando o orgulho como um grande problema a ser vencido. E o grande antídoto com relação ao orgulho é a humildade que devemos ter. E essa frase é interessante porque ela diz: a humildade é a chave que abre o entendimento de si próprio, o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Eu acho que essa frase diz muita coisa e eu acho que é justamente essa mensagem que a gente precisa guardar do estudo de hoje, né, e compreender que a gente acaba tendo muitas dificuldades e por falta de humildade nesse contexto de relacionamento entre irmãos,
E a gente acaba não enxergando, de fato, as nobrezas que existem no irmão e acabamos enxergando apenas os defeitos, certo?